Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um dia, mais um devocional. Todos os dias às 6 horas da manhã estamos aqui, sempre trazendo uma palavra de Deus, um momento na presença de Deus. É sempre bom iniciarmos o dia diante daquele que é o nosso Deus, diante daquele que tem todo o domínio sobre a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Bom dia, Marta, bom dia, Gi. Bom dia, Gi, Aline. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Mira, bom dia, Mônica. Bom dia, Rose. Sejam todos bem-vindas. Vamos iniciar mais um dia na presença de Deus. Bom dia, Cláudia. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Como eu sempre digo, é uma alegria a gente poder estar acordado e iniciando o dia na presença de Deus. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Bom dia, Patrícia, tudo bem, querida? Deus abençoe, bom dia. Vamos iniciando o dia. Bom dia, Rodrigues, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Vamos iniciar o nosso devocional, momento em que o Deus já preparou, né? Momento em que Deus já determinou. Nada acontece por acaso, né? Tudo tem uma razão de ser. Bom dia, Lucas. Vocês estão me ouvindo bem? O som está saindo direitinho. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Vamos iniciar o nosso devocional e hoje vai ser um assunto bem... Obrigado, Lucas. Vai ser um assunto bem interessante e ao mesmo tempo bem profundo. Preste muita atenção nesse devocional de hoje. É uma palavra que Deus tem colocado no meu coração durante a semana e pela graça de Deus foi feito essa mensagem, esse devocional. Preste bastante atenção. Bom dia, Fê, seja bem-vinda, querida. O tema do nosso devocional hoje é uma vida diferente. Uma vida diferente. Entenda uma coisa, a partir do momento que você decide caminhar com Cristo, a partir do momento que você deseja levar uma vida com o Senhor, a sua vida tem que se tornar uma vida diferente. Se a sua vida não é uma vida diferente daquilo que você costumava viver, se a sua vida não mudou, se a sua forma de viver não mudou, bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Alguma coisa está errada. Porque a vida com Deus é uma vida de transformação. Precisamos viver uma vida diferente daquilo que estávamos vivendo. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida. Eu quero começar lendo com vocês o livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos a Deus. Só para vocês entenderem esse momento na vida de Josué e desse povo, Josué coloca diante desse povo uma escolha.
E a vida cristã é uma vida de escolhas. Para se viver diferente, ter uma vida diferente, você precisa escolher ter essa vida diferente. Bom dia, William, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Tati, seja bem-vinda. Tudo na vida é consequência de decisões e escolhas que fazemos. A vida que você vive hoje é fruto de escolhas que você fez lá atrás. A vida que eu vivo hoje é fruto de escolhas que eu fiz lá atrás. Sabe, queridos, a lei da semeadura, ela é uma lei que se completa, é uma lei plena, ou seja, tudo aquilo que você planta, você colhe. Todas as suas decisões, todas as suas escolhas, elas vão gerar na sua vida, na minha vida, um resultado. E Josué está deixando bem claro aqui. Vocês não podem mais andar em cima da corda bamba, em cima do muro. Vocês precisam decidir. Ou vocês servem a Deus plenamente, tentando viver uma vida baseada nos princípios e valores de Deus, ou você vive de forma diferente como consequência da escolha que você fez, ou você serve a outros deuses. Ele deixou bem claro aqui, mas ele também deixou bem claro a posição que ele tomou. Ele disse, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, a nossa vida, ela às vezes não flui, ela às vezes não caminha, porque você ainda não decidiu que vida você quer levar. Entenda que Deus, Ele está pronto para te ajudar a você ser diferente, viver uma nova vida. Só que Ele não vai fazer isso por você. Ele está pronto para te ajudar, está pronto para caminhar com você, está pronto para te mostrar o caminho, está pronto para trilhar com você, mas Ele está esperando que você decida. Ele está esperando que você faça uma escolha. E quando existe uma escolha, a escolha ela só é possível quando diante de nós temos pelo menos duas opções. Porque se você tem uma opção, não tem por que escolher, porque você só tem essa opção, correto? Então, quando existe uma decisão, quando existe uma escolha a ser feita, é porque pelo menos duas opções estão diante de você, para que você possa escolher. E vamos ver nesse devocional de hoje como a vida de um discípulo de Jesus, baseado na escolha correta, como uma vida de um discípulo é diferente. Você é discípulo de Jesus Cristo? Sabe, queridos, a gente acha que ser discípulo só foi naquela época, ou seja, só tiveram 12 discípulos. Na verdade, todo aquele que serve ao Senhor, todo aquele que segue ao Senhor, ele se torna seu discípulo. Discípulo é aquele que se deixa ser discipulado, aquele que se deixa ser orientado, aquele que se deixa ser guiado, aquele que se deixa ser conduzido pelos valores e princípios de um reino que não é desse mundo. E por isso você se torna uma pessoa diferente, porque você não anda de acordo com os princípios e valores da maioria. Só que você precisa fazer uma escolha. E como eu disse, para se fazer uma escolha eu tenho que ter pelo menos duas opções. Como discípulos de Jesus,
devemos fazer escolhas de acordo com a vontade dele, com os princípios dele sobre a nossa vida. E a primeira coisa que eu quero destacar, quando eu falo que você precisa escolher, porque tem duas opções, a primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse devocional é o seguinte: existem dois caminhos, só existem dois caminhos, e você precisa escolher. Você precisa escolher qual caminho você quer andar, qual caminho você quer trilhar, qual caminho você quer para a sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, palavras de Jesus Cristo, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, muitos. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Jesus está deixando bem claro que existem dois caminhos. Um caminho que é largo e espaçoso. Jesus está deixando bem claro isso. Bom dia, Kátia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Quelita. Sejam todas bem-vindas. Deus abençoe. Jesus está deixando bem claro que existem dois caminhos. Um que é muito fácil de entrar, porque é um caminho espaçoso, cabe todo mundo. É largo, a porta que leva para esse caminho é uma porta larga, é uma porta fácil de entrar, é uma porta fácil de passar, mas conduz à perdição. Conduz à perdição. Sabe, queridos, a gente não pensa no futuro. A gente pensa no que a gente está vivendo hoje. E se está sendo prazeroso hoje, se está sendo legal hoje, é isso que importa. Essa é a mente humana. Por isso que é um espaço, é um caminho espaçoso e uma porta fácil de entrar. Mas no final desse caminho existe uma perdição. Os prazeres momentâneos, eles são perigosos. Eles fazem parte dessa porta larga, espaçosa, e precisa escolher. Por outro lado, Jesus nos apresenta uma outra porta que é bem estreita, que é uma escolha difícil, porque exige renúncia. E toda vez que você tiver que fazer uma escolha de caminhos, você está escolhendo a direção que você quer seguir, porque caminho tem a ver com a direção. Mas Jesus está dizendo que a porta estreita, que é apertada, é o caminho que conduz à vida. Mas poucos a encontrarão. É uma palavra dura, mas é uma realidade. Se você escolher o caminho dessa porta estreita, porém é o caminho da vida, se sinta um privilegiado, porque você faz parte de uma minoria. De uma minoria. Mas escolha andar no caminho que Deus te propôs, que Deus deseja no fundo do coração, que você escolha o caminho que leva à vida, apesar de ser um caminho estreito, apertado, mas é o caminho que vai te conduzir para a sua vida eterna. Jesus explicou nessa ilustração que há um caminho certo e há um caminho errado. É simples assim. Existem dois caminhos, um certo e um errado. Sabe, o amor de Deus por nós é tão grande que Ele nos deu livre arbítrio, o poder da escolha.
O que você tem escolhido para a sua vida? O que você tem decidido para a sua vida? Eu sei que essa mensagem desse devocional hoje não é uma mensagem muito agradável, mas foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu não posso deixar de compartilhar. Vocês vão ver que aqui eu sempre vou trazer aquelas mensagens que Deus coloca no meu coração. E com temor, eu sempre falarei, independente de qual seja. Sempre. E eu sei que essa de hoje não é tão agradável assim. Porém, se faz necessária, porque o caminho é estreito. Escolha andar no caminho certo. Sabe, para seguir o caminho certo, devemos ser deliberados, devemos ser decididos, devemos ser convictos. O versículo que lemos de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué desafiou o povo de Israel, os filhos de Israel, a decidirem qual caminho eles gostariam de seguir. Se para eles para os olhos deles era um mal servir ao Senhor, tudo bem. Mas escolha hoje a quem servir, falou Josué. Mas eu e minha casa já decidimos em qual porta queremos passar, em qual caminho queremos trilhar. Precisa decidir, porque existem dois caminhos. Qual é o caminho que você está vivendo? Qual é o caminho que você está andando? Queridos, tenha uma certeza na sua mente. Tenha uma certeza na sua mente, que é talvez a única certeza que temos. Que podemos ter certeza que vai acontecer. Não viveremos para sempre. Não viveremos para sempre. Em Hebreus, o autor dos Hebreus diz que a nossa vida é um vapor. Hoje você está aqui. E amanhã? Não brinque de ser cristão. Não brinque de ser temente ao Senhor. Não viva uma vida ilusória, porque o caminho é estreito. Mas esse caminho estreito é o caminho que leva para a vida. Josué tinha decidido seguir a Deus, independentemente do que os outros escolhessem. Entenda que a sua escolha é individual. Não tem a ver com a sua mãe, não tem a ver com o seu pai, não tem a ver com os seus filhos, não tem a ver com as coisas que te cercam, com as pessoas que te cercam. Tem a ver com você e com a sua vida. Josué decidiu seguir a Deus. Independente dos outros, independente do que os outros iam escolher fazer. Sabe, na decisão de seguir a Cristo, ela deve ser uma decisão convicta. Devemos também entender que esse caminho certo também é um caminho exigente. Não é um caminho tão simples assim. Exige renúncia, exige sacrifício, exige vontade, exige perseverança. Olha o que Jesus Cristo disse em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Bom dia, Chiara, seja bem-vinda, querida. Olha o que Jesus Cristo deixou bem claro. Se alguém quiser vir após mim, eu estou indo. Eu estou caminhando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Existe uma renúncia. Paulo entendeu isso quando ele disse: não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Negue-se a si mesmo, negue os seus desejos, negue as suas vontades, viva pelo Espírito Santo, como eu falei ontem no devocional. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida.
Negue-se a si mesmo. Agora vem o sacrifício. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Está doendo? Segue-me. Não está entendendo? Segue-me. Está pesado? Segue-me. Todo mundo tem a sua cruz para carregar. Seja em qualquer área da vida. De repente você tem uma cruz financeira que você está aí carregando. De repente você tem uma cruz de enfermidade que você está aí carregando. Elas podem ser transformadas em bênçãos. Sem dúvida nenhuma, Deus é poderoso. Mas entenda, você sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que sacrificar, que você vai ter que colocar à prova, que você vai ter que carregar, porque faz parte do processo desse caminho estreito. Jesus Cristo deixou bem claro, existe uma renúncia, existe uma negação, você precisa negar a si mesmo, carregar a cruz, seja ela qual for, e seguir. Sabe, devemos estar dispostos a sacrificar, mesmo que isso possa sacrificar a nossa vida. Vida que eu digo é se você entregar a sua vida por amor a Cristo. Os discípulos foram tão convictos dessa entrega e dessa renúncia que todos morreram por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Olha o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Traduzindo esse versículo para a gente hoje, não tenha medo do que vocês possam passar, das aflições que vocês possam viver. Saiba que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele vai fazer de tudo para que possamos ter uma vida sofrida. Ele vai fazer de tudo. Porém, entenda que tudo aquilo que você passar, tudo aquilo que você viver, é para provar a sua fé, para provar a escolha que você fez, o caminho que você decidiu seguir. E ele diz, seja fiel até a morte, ou seja, seja fiel até o fim, permaneça firme, e eu lhe darei a coroa da vida. Existe um prêmio para aquele que chegar no final. Existe uma exigência no caminho certo que escolhemos, que essa exigência nos faz viver e escolher viver na centralidade da vontade de Cristo. A nossa vida, quando decidimos andar no caminho correto que Deus nos propõe, a nossa vida se torna uma vida cristocêntrica, ou seja, a centralidade, a razão da nossa vida passa a ser Cristo. E além de seguir o caminho certo, essa decisão de seguir o caminho correto é uma escolha definitiva, é uma escolha para o resto da sua vida. Por isso tem que ser uma escolha carregada de convicção. E isso só é possível através de uma fé inabalável que vem do poder do Espírito Santo que opera em nós. Jesus Cristo deixou muito claro qual é esse caminho. Se você ler o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, por isso que eu disse que a partir do momento que você escolhe andar no caminho certo, que
Deus te propôs, a sua vida se torna uma vida cristocêntrica, centralizada em Cristo. Olha o que Jesus Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho correto. Ele é o caminho. Por isso que a nossa vida, quando decidimos em qual caminho andar, ela se torna um caminho cristocêntrico, porque Ele é o caminho. Então devemos andar na sua vontade, devemos andar na sua direção, devemos andar na sua orientação, devemos andar na sua soberania, devemos andar nos seus milagres, devemos andar na sua existência, porque Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo. Existem dois caminhos. Dois caminhos. Agora, precisamos tomar cuidado, porque às vezes escolhemos um caminho que parece ser o caminho certo, mas no final conduz à morte. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Todo caminho que você escolher trilhar, ele tem que estar na centralidade de Cristo. Ele tem que estar de acordo com a vontade de Cristo, porque esse é o único caminho que leva à vida. Que leva à vida. É um caminho iluminado. É um caminho onde a luz de Cristo resplandece. Escolha o caminho correto. Amém? Segunda coisa que eu quero deixar como alerta para esse devocional, para esse momento nosso, além de dois caminhos, lembra que para fazer uma escolha tem que ter no mínimo duas opções. Eu falei a primeira, que são dois caminhos: o caminho correto e o caminho que não é correto. Segunda coisa, existem dois ensinamentos. Dois ensinamentos. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15, palavras de Jesus Cristo. Ele diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cristo está deixando muito claro. Ele se refere aos ensinamentos que aceitamos sobre assuntos espirituais. E ele apontou que existiriam falsos profetas. Jesus deixou bem claro que se existem falsos profetas, existem dois tipos de ensinamentos: o ensinamento certo e o ensinamento errado. O ensino correto é aquele que está em harmonia com a palavra de Deus. É aquele que está em harmonia com a verdade da palavra. Por isso, tudo aquilo que você escutar, inclusive esse devocional que está sendo feito agora, tudo aquilo que você escutar da minha boca, deve ser confrontado com a palavra de Deus. Existem dois tipos de ensinamentos. Você precisa escolher qual você quer ouvir e ser ensinado. E o ensinamento correto é aquele que está em harmonia com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o crivo de tudo aquilo que você escuta, de tudo aquilo que você lê. A palavra de Deus deve ser o crivo. E olha o que o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, nos diz. O Evangelho de João, capítulo 17, é o que a gente chama de oração sacerdotal. É o momento em que Jesus está orando em favor dos seus discípulos e em favor de mim e de você. É uma oração, leia depois do Evangelho de João, capítulo 17. Quando terminarmos o livro de Salmos,
que é o desafio que estamos tendo no nosso devocional, quando terminarmos o livro de Salmos, vamos iniciar o Evangelho de João. E o capítulo 17 se refere a uma oração. Mas tem um determinado momento da oração que Jesus Cristo diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, corra de todos os ensinamentos que não estão alicerçados na palavra de Deus. Livro de Salmos, 119, versículo 160. O salmista nos diz assim: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Olha que maravilhoso isso. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A palavra de Deus deve ser o nosso manual de vida e de conduta, e tudo aquilo que ouvimos e tudo aquilo que lemos deve passar no crivo da palavra. E lembre-se o que eu falei, inclusive esse devocional que você está ouvindo hoje. Confronte com a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35, diz assim: a Escritura não pode ser anulada. Ela é a verdade absoluta. Ou você crê nela, ou você não crê. Ou você crê nela por inteira, de Gênesis a Apocalipse, ou você não crê. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que só pegam da Bíblia aquilo que convém, só pegam da Bíblia aquilo que interessa. Lê um versículo e fala: isso eu não concordo. Eu estou falando de repente com pessoas que não estão concordando com o devocional de hoje, porque é um devocional de alerta, de chamada de atenção. Mas é a palavra de Deus. Ou eu creio na palavra de Deus inteiramente, ou eu não creio nela. Porque a Escritura não pode ser anulada. Existem falsos profetas. Existem pessoas que usam o nome de Deus para o seu próprio benefício. Paulo deixou muito claro isso, que chegaria o tempo em que as pessoas não iam mais suportar a palavra de Deus. E a gente vê a humanidade que faz de tudo para desacreditar a palavra de Deus. Eu sei que isso é uma luta espiritual. O diabo faz de tudo para você desconsiderar a verdade absoluta da palavra. Olha o que Paulo disse a Timóteo, seu filho na fé. O Timóteo era um garoto, um homem novo, quando ele assumiu uma igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4 nos diz assim: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Gente, isso foi escrito há muitos anos atrás. E é uma realidade que vivemos hoje. Porque chega o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Vão querer começar a ouvir coisas que são agradáveis aos seus ouvidos. Não conseguem ouvir uma mensagem de alerta, não conseguem ouvir uma mensagem de correção, não conseguem ouvir uma mensagem que vai mexer na sua estrutura.
E por isso ajuntarão para si mestres, ou seja, vão eleger pessoas segundo os seus próprios desejos. Eu vou no fulano de tal porque ele fala coisas que me agradam. Eu vou no fulano de tal porque ele fala coisas que faz bem para o meu ego. Eu vou no fulano de tal porque ele só diz coisas boas. Ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os seus ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Queridos, o que vocês estão ouvindo? O que vocês estão lendo? Embora possa ser atraente ouvir esse tipo de mensagem agradável, acaba sendo um ensino errado e não nos fará nenhum bem diante de Deus. Eu não estou falando que você deve ouvir mensagens agradáveis, deve. Vocês que fazem parte do devocional todos os dias, existem mensagens aqui que fazem bem aos nossos ouvidos. Existem mensagens aqui que fazem bem ao nosso coração. Mas hoje eu sei que é uma mensagem diferente. É uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E que eu tenho certeza que não é muito agradável de ouvir. Porém, é uma realidade. Do mesmo jeito que existem dois caminhos, e você deve escolher o caminho correto, existem dois ensinamentos, que você deve escolher o ensinamento correto. O ensinamento correto é aquele que está completamente baseado, inserido na palavra de Deus. O que está fora disso, corra, fuja, não perca o seu tempo. Porque a palavra de Deus, ela está aí para corrigir, para alertar e também para abençoar e para fortalecer a nossa fé. Amém? Terceira coisa que eu quero destacar aqui, que são escolhas também. Lembra que eu falei, para ter uma escolha precisa ter duas opções para você poder decidir. E a nossa vida como cristão é uma vida de escolhas. Do mesmo jeito que existem dois caminhos, do mesmo jeito que existem dois ensinamentos, existem também dois frutos, ou seja, duas consequências, dois resultados. Olha o que está escrito, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 16 em diante, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Que fruto você está produzindo? Quais são as consequências das escolhas que você tem feito? Quando Deus olha para você, Ele olha para os seus resultados, para os seus frutos, por aquilo que você está produzindo para o reino. O que você tem produzido? Sabe, o fruto ele é produzido através das nossas ações, através das nossas escolhas, através dos nossos atos e palavras. Nós temos a opção de produzir frutos certos ou frutos errados. Agora, para produzir fruto certo, existe um segredo que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai pelo Espírito. Para você produzir frutos corretos, que honram e glorificam o nome de Deus na sua vida, só através do Espírito Santo. A carne não produz nada de bom, mas o Espírito, alicerçado em Deus, guiado pelo Espírito Santo, só produzirá frutos bons.
Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Existe uma guerra espiritual, querido, todos os dias, que é a guerra entre a carne e o Espírito. Viver na carne é muito fácil, porque isso já faz parte da nossa essência pecaminosa. Quando eu falo carne, eu não estou falando corpo, tá? Eu estou falando desejos, vontades próprias. Existe uma facilidade de viver na carne, mas como é difícil viver no Espírito. Por isso precisamos alimentar o nosso espírito todo dia. Porque aquele que tiver mais alimentado é o que vai prevalecer. Então, se você alimentar muito a sua carne, com coisas que você faz, com coisas que você frequenta, com coisas que você assiste, com coisas que entram na sua mente, você está alimentando a carne. E ela prevalecerá. Se por outro lado, aquilo que você assiste, aquilo que você frequenta, aquilo que você recebe de informação é de origem espiritual, é baseado na palavra de Deus, tem a ver com as coisas do alto, o seu espírito será fortalecido, será alimentado e ele irá prevalecer. Só que isso, queridos, é uma guerra diária, é uma luta diária. Enquanto estivermos vivos, essa luta irá existir. Mas isso é uma escolha. Quem você deseja alimentar? A carne ou o espírito? Aquele que você alimentar mais irá prevalecer. Irá prevalecer. Porque a palavra de Deus ela é revelada a nós pelo Espírito. E quando ela é revelada a nós pelo Espírito, e a entendemos através do nosso Espírito, das convicções e a fé que temos fortalecida no Espírito, produziremos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito são os frutos que agradam a Deus. Olha em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que você deve produzir. São os frutos corretos. Amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Se você produz esses frutos, você fez a escolha certa. Você está andando pelo Espírito. Você está andando pelo Espírito. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Existem dois tipos de fruto. Qual você está produzindo? Qual você está produzindo? E para finalizar esse devocional, o último ponto que eu quero destacar para a gente entrar em oração, do mesmo jeito que existe dois caminhos, do mesmo jeito que existe dois ensinamentos, do mesmo jeito que existem dois frutos para você escolher qual produzir, existem também duas obras. Evangelho de Mateus, capítulo 7,
versículo 21 em diante. Segura na cadeira aí. Ou se você estiver na cama ainda, segura na cama aí. Onde você estiver. Porque é uma palavra dura. Palavra de Jesus Cristo. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, palavra de Jesus: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, queridos, como devemos ter o temor de Deus na nossa vida, para deixarmos de viver de discurso e viver através das obras que engrandecem e glorificam o nome do Senhor. As obras são ações que fazemos a serviço de Deus. Jesus explicou que nem tudo que fazemos é aceito por Ele. Entenda uma coisa: o fazer tem que ser resultado do motivo pelo qual você está fazendo. Existe uma palavra que a gente escuta muito e que poucas pessoas sabem o significado dessa palavra. Chama-se motivação. Essa palavra motivação significa qual é o motivo da ação que você está praticando. O que está te levando a fazer isso? O que está te levando a movimentar isso? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo muito claro. Digamos que você, na sua igreja ou no lugar que você frequenta, você vai fazer uma oferta. Ofertar e dizimar é um princípio da palavra de Deus, correto? Se você faz isso, você está fazendo aquilo que Deus pediu para fazer. É um comportamento que você, como cristão, está fazendo. Agora, tenha certeza que Deus não vai olhar essa ação sua e vai dizer que está tudo bem, porque é a mesma coisa que você falar: Senhor, Senhor, eu dizimei e ofertei em teu nome. E é capaz de repente, se o motivo for errado, você escutar de Deus o seguinte: eu nunca te conheci, eu não sei nem quem você é. Porque se o motivo que você está dizimando e ofertando não for o motivo de gratidão, de alegria, de obediência, de fidelidade, nada adianta. Nada adianta. Se for uma barganha, uma troca, estou fazendo, mas eu quero ser abençoado, estou fazendo, mas quero ser recompensado. Esqueça. O que vai acontecer é que seu dinheiro vai ficar ali, ele vai ser usado para a obra de Deus, amém? Mas Deus vai olhar para você e falar: olha, desculpa, mas não te conheço. Não sei quem você é. Aparta-te de mim. Então a gente precisa tomar cuidado. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entenda que o motivo é muito mais importante do que a ação propriamente dita. A ação, ela deve ser o reflexo do motivo que existe no seu coração, do porquê você está fazendo isso. As obras
elas devem ser resultados de uma motivação correta. As obras corretas são aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, com seus princípios e valores. O próprio Jesus Cristo entendeu isso enquanto ele esteve aqui. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Ou seja, ele está fazendo a vontade do Pai. Ele está fazendo aquilo que o Pai deseja. Ele está fazendo aquilo que o Pai pediu para fazer. Existem duas obras, aquela com a motivação correta e aquela com a motivação errada. Sempre entenda o que está por trás de tudo aquilo que você está fazendo. Não faça simplesmente por fazer. Não faça simplesmente como doutrina. Não faça simplesmente como costumes. Não. Tudo aquilo que você fizer deve glorificar o nome do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 17, Paulo nos diz: tudo o que fizeres, seja por palavra ou por obra, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou repetir: tudo o que fizeres, por palavra ou por obras, faz em nome do Senhor Jesus Cristo. Quer ter uma vida diferente? Viva de forma diferente. Escolhas caminhos corretos. Escolhas ensinamento correto. Escolha obras corretas. Produza frutos corretos. E você terá uma vida diferente. Você terá uma vida diferente. Como discípulo de Jesus, a sua vida deve ser diferente da vida daqueles que no mundo nos rodeiam. Devemos ser diferentes porque Deus nos transformou e nos fez pessoas diferentes. Tanto é que quando agimos dessa forma, seremos testemunho para os outros que vão olhar para nós e dizer: vocês são diferentes. Você tem um jeito diferente, você fala de forma diferente, você vive diferente. O que você tem? Existe uma frase que eu nunca vou esquecer. Billy Graham, você já deve ter ouvido falar nesse nome, para a gente finalizar o devocional. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas desse século. E tem uma frase que ele diz, que eu nunca esqueci. Eu tenho vários livros dele. E tem uma frase do Billy Graham que diz assim: pregue o Evangelho. Escute bem isso. Pregue o Evangelho. Se precisar, fale. Pregue o Evangelho. Se precisar, fale. O que ele quis dizer com isso? As suas ações, a sua conduta, a sua forma de falar, a sua forma de comportar, a sua forma de viver, que deve ser diferente pelo fato de você ser um discípulo de Jesus Cristo. E você fez escolhas corretas, escolheu caminhos corretos, escolheu produzir frutos corretos, escolheu ensinamentos corretos. E o resultado serão obras corretas. Esse será o maior testemunho do Deus que você serve. Então viva assim. Se precisar, fale do Evangelho, porque a sua vida assim será o maior testemunho do Evangelho, será a maior pregação da sua vida. É isso que o Billy Graham quis dizer. Pregue o Evangelho. Se precisar, fale. Quer ter uma vida diferente? Tome decisões corretas, diferentes.
e você será uma pessoa completamente diferente neste mundo. E o nome do Senhor será mais uma vez glorificado na sua vida. E chegará ao final dela, você vai poder dizer que nem Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo, em sua vida, ele jamais, depois que se converteu, envergonhou o Evangelho. Pelo contrário, ele sofreu muito, mas ele teve uma decisão na vida de ser fiel até a morte. E para quem não sabe, o apóstolo Paulo morreu decapitado por amor a Cristo. Queridos, que você possa escolher andar no caminho correto, ouvir ensinamentos corretos, produzir frutos corretos e praticar obras corretas, dignas de aceitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional? Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por nos proporcionar este momento onde a Tua palavra foi exposta. Eu sei, Pai, que não foi uma palavra muito agradável, mas foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi a palavra que o Senhor desejou transmitir para nós nesta manhã. Obrigado porque um pai corrige o filho que ama. Um pai mostra o caminho correto, mesmo que doa, para o filho que ama. Por isso, Pai, te agradecemos por esta palavra. Sabemos que o poder da decisão está em nossas mãos. O poder da escolha está em nossas mãos. E por isso entendemos que existem dois caminhos e devemos escolher o caminho correto. Sabemos que ele é estreito, que a porta é estreita. Sabemos que para caminhar nesse caminho temos que negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz e te seguir. Mas é isso que queremos fazer. Não conseguiremos viver fora do teu caminho. Não conseguiremos viver fora daquilo que o Senhor tem como propósito e plano para a nossa vida. Por isso te pedimos ajuda. Fica conosco, nos fortalece, nos mostra a direção para caminharmos juntos, Senhor, diante da Tua presença. Sabemos que existem diversos ensinamentos neste mundo, várias filosofias, várias doutrinas, várias religiões, mas não estamos aqui por causa de religião, por causa de filosofia, estamos aqui por causa da Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Por isso, que possamos a cada dia, Pai, cheio de graça, cheio de sabedoria, de temor, de discernimento, aprender da Tua palavra e ser guiado por ela. Que possamos ter a sede de Te buscar através da Tua palavra todos os dias, meditar na Tua palavra dia e noite e dessa forma sermos orientados e fortalecidos por ela, que é a verdade. Que possamos, em tudo aquilo que ouvirmos, tudo aquilo que lermos, confrontarmos com a Tua palavra, que a Tua palavra possa ser o crivo de todas as nossas escolhas e decisões da vida. Obrigado, Pai, por nos fazer entender que existem dois ensinamentos, mas queremos aprender o Teu ensinamento e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, sabemos que existe dois tipos de fruto e queremos produzir frutos que alegram o Teu coração. Queremos produzir frutos do Espírito, que é amor, que é bondade, que é paciência, que é fidelidade e que é o domínio próprio. Que possamos produzir esses frutos todos os dias da nossa vida e que as pessoas, ao olharem para nós e verem os frutos que produzimos, possam dizer: Ele serve um Deus maravilhoso. Que possamos ser, Pai, a Bíblia que o mundo lê, que possamos pregar o Teu Evangelho através das nossas ações, palavras, conduta. Se precisar, falaremos, mas se não precisar, que a nossa vida seja um reflexo das nossas escolhas bem-sucedidas no Senhor.
Obrigado por esta palavra. Uma palavra como essa nos alerta, nos direciona, nos traz de volta para o eixo. Oh, Pai, que a nossa vida seja uma vida cristocêntrica, baseada na centralidade do Senhor, e que possamos expressar a quem servimos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Eu não peço, Pai, que essa palavra fique somente aqui, mas que ela ecoa na nossa vida, no nosso coração. Que possamos sempre nos lembrar dela e que possamos fazer as escolhas da nossa vida baseada naquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Que possamos viver, ajuda-nos, Senhor, a viver no centro da Tua vontade, porque dessa forma tudo ficará mais fácil, todas as escolhas serão mais tranquilas na nossa vida. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora, os abençoa, Pai, que esta palavra possa ser vida no coração deles, que eles possam tomar escolhas e decisões corretas, porque sempre vão existir na frente deles duas opções, e que eles escolham sempre a opção certa, a opção correta, que agrade e glorifique o Teu nome. Abençoa a vida deles, abençoa a sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, que eles possam ser extremamente abençoados onde eles estiverem, e que na vida deles o Teu nome seja sempre glorificado. Tira, Pai, todo impedimento, toda trava, tira todo cativeiro, toda amarra, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Pai, seja queimado agora pelo fogo da Tua glória, e que só haja espaço na vida deles para a Tua paz, para a Tua palavra, para aquilo que o Senhor tem, para guiá-los e conduzi-los numa vida plena e abundante em Teu nome. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser cheios do Espírito Santo, que eles possam ser guiados pelo Espírito, e que esta palavra os ensine a fazer boas escolhas que vão glorificar o Teu nome. Obrigado por este dia, por esta manhã que está começando, que seja uma manhã e um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça e do Teu favor. Fica conosco, Pai, nos ajuda, nos dê sabedoria, discernimento, para escolhermos aquilo que agrada o Teu coração. Amém, Pai. Obrigado por este dia, por este momento. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que esta palavra seja vida no coração de vocês, que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, que vocês possam viver plenamente de acordo com a vontade de Deus, tomando as decisões corretas, escolhendo caminhos corretos, ensinamentos corretos, produzindo os frutos que agradam ao Senhor, e que vocês possam ter como resultado obras magníficas para o reino de Deus. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês. Hoje ficamos até mais tarde um pouquinho, mas a palavra se fez necessária, e que Deus possa vos abençoar. Continuaremos no nosso desafio do devocional. Hoje vamos ler o Salmo 49. Vamos continuar firme, sendo alimentado pela palavra de Deus. Amém? Até amanhã. Se for da vontade de Deus, amanhã estaremos aqui para mais um devocional e mais um momento de oração. Convida mais gente, chama mais pessoas. Precisamos espalhar esperança. Precisamos espalhar as boas novas. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.